Amém, vamos orar. Pai, nós acabamos de cantar, então olhe só para Cristo. Nós sabemos, Senhor Pai, que nós só podemos olhar para a face do Seu Filho na Sua palavra. E, Senhor Pai, quando nós contemplamos a beleza infinita de Cristo, Senhor Deus, em cada página da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a revelação perfeita, final, nós, Senhor Deus, sendo habitados pelo Teu Espírito, tendo os olhos do nosso coração, Senhor Pai, abertos pelo Espírito Santo, nós contemplamos a face de Cristo nas Escrituras e somente ali. E, Senhor Pai, nós somos mudados, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. Ele nos santifica, Ele nos muda de um grau de glória para outro, ou como o Teu Filho disse, Ele nos santifica na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então nos faça olhar só para Cristo agora, Deus. Que, Senhor Deus, ao olharmos para a Tua palavra, nossos corações sejam sondados, nós sejamos, Senhor Pai, repreendidos, edificados, consolados, que haja uma tristeza segundo Tu mesmo em nossos corações, para que haja verdadeira contrição e arrependimento, para que haja verdadeira alegria e consolo, e verdadeira paz, e todas as coisas que fluem, Senhor Pai, de contemplarmos o Teu Filho, ó Deus, no poder do Teu Espírito. Nós precisamos, ó Deus, continuamente disso, e precisamos neste instante que o Teu Espírito haja graciosamente, mas com poder infinito em nossos corações, e é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Na quinta-feira, nós meditamos em Efésios, capítulo 4, verso 25, e o texto diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E nós estávamos meditando como você não pode olhar para nada, não é? E ter os mesmos motivos que o mundo tem para, por exemplo, dizer que a verdade é uma coisa boa. Paulo só vai dar motivos essencialmente cristãos, evangélicos, centrados em Deus. E quando nós olhamos da onde vem a mentira, Paulo fala assim, alguns versículos antes, no verso 22, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas cobiças, pelas concupiscências da mentira. Então a mentira vem de desejos que são desejos enganosos, desejos de quem não está em contato com a realidade final. E nós, então, ao meditarmos a respeito disso, vimos toda a doutrina sobre Deus, e a doutrina sobre o homem, e a doutrina sobre o pecado no homem, e como a mentira explica melhor do que qualquer coisa aquilo que o homem se tornou, e como a verdade é a expressão do que Deus é. Deus é luz, e nele não há treva alguma, Deus não pode mentir. Então foi maravilhoso meditarmos na quinta-feira nesse texto. E entre essa meditação, quando nós estávamos dando alguns exemplos, nós mencionamos alguns casos na Bíblia, e um deles era de Ananias e Safira. E é óbvio que nós estávamos falando sobre Efésios e mencionamos rapidamente. Eu quero hoje olhar para um daqueles exemplos dados em parte do que estávamos vendo e ampliarmos em nossos corações um ponto importante. Diz assim, Atos capítulo 4, verso 33 até o 5:2. Diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendas traziam a preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiu-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço
o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Nós sabemos, essa história é uma história conhecida de todos nós. Agora, como Satanás conseguiu fazer com que Ananias mentisse para Pedro e mentisse para Deus? Isso aqui é um estudo de caso que mostra a alma do homem como, mas nada no mundo vai mostrar. Ananias foi enganado não no sentido disso tirar dele a ação, não é? Paulo disse que a serpente enganou Eva, mas ela é totalmente responsável, não é? Mas ele foi enganado em pensar que, por exemplo, é isso que é a concupiscência do engano, é um desejo que faz você sempre pensar em agir de maneira oposta àquilo que Deus é. Ananias pensou, por exemplo, ele foi levado e enganado ao pensar que é mais abençoada a coisa manter do que dar. Você vê, Satanás sempre nos leva à mentira, e sempre o que nos leva à mentira é a cobiça. Eu diria 2 tipos de cobiça e o medo, 2 tipos de medo. Não é o que nós vamos ver hoje. E ele faz isso exatamente nos levando a ter uma mente que é oposta à mente de Deus. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mas o pensamento de Ananias, e assim a concupiscência do engano gerou a mentira, fez Ananias pensar exatamente o oposto de Cristo. Então, eu estava dizendo aos irmãos, quando eu mencionei muito rapidamente esse caso, falando sobre a doutrina de Deus e a doutrina do homem, que Satanás não falou para Ananias: mente para o Espírito Santo, vai lá, engana Pedro, não é? Diz para o Espírito Santo algo que não seja verdadeiro. Satanás não faz coisas assim. Ele, eu estava dizendo aos irmãos, falou com Ananias aquilo que naturalmente tem o poder de engano. Olha, as despesas estão chegando, você não sabe o dia de amanhã, você tem que ser um cara que tem que pensar um pouco nisso. Você e Safira já não são mais jovens, ou então, quem sabe, está chegando a hora de você se aposentar. E assim o desejo enganoso nasceu de uma mentira, e ele deu à luz a uma mentira. É o que as concupiscências do engano fazem. Então, quando nós olhamos para essa história, eu quero dizer que, julgada sobre qualquer ponto de vista, essa passagem que nós lemos em Atos é uma passagem extraordinária. Primeiro porque você vê, quando nós olhamos para Deus ser a verdade, não é? Deus não poder mentir, Deus ser luz, e dele não há treva alguma, nós não podemos senão comentar a honestidade do registro dessa história. Para nós, esse é um fato notável, que é muito importante nós sempre pensarmos, meditarmos, compreendermos. Eu posso afirmar que a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. Mais honesto do mundo. Na verdade, eu vou ao extremo de dizer que fora da Bíblia não há nenhum livro que seja realmente honesto. Nada que realmente diga a verdade. Por isso que ela é a expressão da verdade. Nós temos aqui o relato do início da história da igreja primitiva. É o início. Mas desde já a gente nota que não é um relato idealizado, contando histórias maravilhosas, de pessoas maravilhosas. Não é algo idealizado, não é algo imaginado, não é uma história adulterada. Os maus
são incluídos bem como os bons. Os bons, os verdadeiros pastores e os falsos, o verdadeiro ensino e o falso ensino, verdadeiros homens regenerados e homens que são apenas cristãos nominais, tudo é posto diante de nós. Essa coisa terrível que aconteceu na igreja que estava lá Pedro, a igreja acaba de nascer e essas coisas acontecem. Você vai ver essa mesma honestidade em toda a Bíblia, em todo o Velho Testamento, narram coisas chocantes. A Bíblia sobre Davi, adultério, homicídio, sobre Abraão mentindo, sobre Moisés assassinando um homem. A Bíblia é inteiramente honesta. Nós, da mesma maneira que a Bíblia diz que os homens são levados pelas concupiscências do engano, onde toda mentira nasce, nós somos, nascemos através da operação da verdade em nossas vidas. Então a Bíblia é inteiramente honesta, ela nos diz a verdade sobre cada um dos seus personagens, suas feiuras, e você vê os seus terríveis defeitos, tudo é posto diante de nós. Aqui em Atos, a gente vê a mesma coisa, a mesma fraqueza em relação à igreja cristã. Nunca você vê a Bíblia pretende dizer que a igreja era cheia de pessoas que realmente eram convertidas, que realmente amavam Deus mais do que o dinheiro. Não, tinham pessoas assim. Tinham pastores que não eram pastores verdadeiros. Paulo diz, eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando de pastores. Nunca se tentou mostrar algo, você não vê essa sinceridade, essa honestidade nos jornais. Os jornais contam a história da maneira com que a pessoa que está contando a história acha que aquilo vai ser bom ou mal para a ideologia que ela abraça, não é assim? Então, por exemplo, se alguém no Rio é assassinado, como foi a Marielle, você vai ouvir isso aos milhares de vezes. Aí uma criança foi assassinada por mães homossexuais que queriam que o filho fosse uma menina, e toda a corrupção da ideia da ideologia de gênero, e mutilaram a criança, assassinaram, e a mídia não fala nada. Não há honestidade. Por quê? Por que pensa? Se a gente falar isso aqui, vai ser contra aquilo que a gente quer ensinar, a gente quer colocar na cabeça das pessoas. Isso aqui a gente esconde, a gente não conta. Ou então a gente bota lá no cantinho e aquilo morre, nunca mais se fala no assunto. Esse assunto aqui a gente vai falar todo dia, toda hora, vão continuar e continuar e continuar, porque a defesa disso aqui vai levar a nossa ideia para frente. Você não vai encontrar honestidade em jornais, em revistas. Os repórteres, os redatores perderam completamente o senso de proporção. Eles não querem te informar, eles querem formar você, eles querem que você pense como eles pensam. Eles não estão te dando informações. Então a televisão é a mesma coisa, e a internet é a mesma coisa. O que tem valor, o que não tem valor, vai depender de qual é o interesse de quem está contando a história. É muito difícil dizer e julgar pelas coisas que são relatadas semana após semana a realidade. Por quê? Tudo é colorido. Tudo que interessa é imaginado, embelezado, e não se tem a verdade como aquilo que está conduzindo o processo. Então você não obtém a verdade sobre os homens, nem sobre as mulheres nos jornais. Se você quiser conhecer o homem, como ele realmente é, você não vai encontrar nos jornais, na verdade, não vai encontrar nos livros de história secular. O que há é encobrimento daquilo que nós queremos encobrir, a revelação só daquilo que a gente acha interessante ser revelado, a revelação excessiva de um fato que
pode ter acontecido, mas que você quer que ele fique lá, fixado, a esconder fatos que você acha que vão atrapalhar, porque você não quer que as pessoas... Contudo, não há nada parecido com isso na Bíblia. Pedro não pensa, vai ser ruim para a história da igreja, logo no início, essa história terrível de Ananias e Safira, vamos esconder isso, vamos deixar isso para lá, a gente não conta essas coisas horríveis, a gente deixa. Davi é um homem incrível, Davi é um homem segundo o coração de Deus, feitos inacreditáveis, um coração apaixonado por Deus. Houve um momento grave de queda de Davi, mas por que isso tem que ser registrado? Isso não vai ajudar naquilo que nós estamos querendo mostrar às pessoas. Abraão saiu da sua casa, deixou a sua parentela, para que contar essa parte que ele mente, que ele foge, que ele fica com medo, que ele age como um covarde? Para que contar a parte que ele não confia em Deus e tenta resolver os problemas da maneira dele? Não há nada parecido com isso na Bíblia. A Bíblia falará mais contra a igreja do que você jamais imaginou e pensou. Vai dizer, Jesus vai dizer para uma igreja na Bíblia: eu vou te vomitar da minha boca. Você me causa enjoo. É essa a metáfora, né? Nós sabemos porque nós vomitamos aquilo, está fazendo mal a nós, não é? Nós ficamos enjoados, nós vomitamos. Jesus diz: vocês são mornos, eu vou vomitar vocês. Então, é a Bíblia, é um livro em que você pode confiar, não vai esconder nada sobre Pedro, nada sobre, sabe, vai dizer que Paulo teve um grande desentendimento com Barnabé, vai dizer que o apóstolo Paulo resistiu Pedro na cara, porque Pedro estava sendo hipócrita. É a Bíblia. É honestidade, queridos. Aquilo que Paulo estava dizendo, né, dizer a verdade. Deus é a verdade, esse é o livro de Deus. A Bíblia existe para dar a você uma mensagem que é de vital importância para que sua alma, para o seu destino eterno. Como lidar com o falso ensino? A desculpa de muitos que são anti-igreja são exatamente porque acontecem essas coisas na igreja que ele não é da igreja. Você vê, essa é uma desculpa falsa, pecaminosa, porque se alguém disser assim: eu não pertenço à igreja porque há falsos mestres, a pessoa é hipócrita. O apóstolo Pedro disse assim em 2 Pedro 2,1: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores e pastores, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Você vê, Pedro já está dizendo: haverá entre vocês falsos pastores. A Bíblia é honesta. Ela não disse: olha, haverá só pastores maravilhosos. Por isso que eu sou da igreja, porque só tem pastores maravilhosos. Não, haverá falsos. Como houve falsos profetas em Israel. Pedro não poderia ser mais claro. Não há nenhum talvez, ele diz: haverá. Como eu disse, Paulo disse para pastores nos seus dias: eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Não era porque aquelas pessoas não pregavam a cruz, é porque elas acrescentavam coisas à cruz de Cristo, acrescentavam coisas ao Evangelho, ou deixavam de enfatizar tudo que a cruz é. Então, falsos profetas eram um problema constante no Velho Testamento, apesar de haver clara ordem deles serem identificados e extirpados. Nenhuma igreja está isenta da sua responsabilidade. Deus diz para uma das igrejas do Apocalipse, não é, que Jesus fala: vocês estão acoitando o falso ensino de falsos mestres. Uma igreja em que a verdade não é pregada, toda a igreja é responsável. É óbvio que ela que mantém e apoia o falso ensino. Então, sempre que alguém diz para mim que o problema dele, ele tem dificuldade de pertencer à igreja visível por causa dos seus problemas, é uma pessoa que só está encontrando uma desculpa para mostrar aquilo
que ela tem que a característica da nossa cultura, a individualidade, a comodidade. É óbvio que eu não estou aliançado com o povo de Deus localmente, eu faço o que eu quero, no final de semana, se eu quiser, eu vou para Búzios ou vou para o culto. Eu posso estar no culto, eu posso ir para o estádio, não é? Eu posso contribuir ou não contribuir, vai depender. É o individualismo extremo da nossa cultura, não tem nada a ver com o evangelho, porque o evangelho, ninguém pode dizer que ficou chocado porque descobriu que há falsos mestres, falsos doutores, ou pecado. Então, a desculpa por não amar a igreja esconde só o individualismo da nossa cultura, porque a pessoa quer viver só para ela, e ela acha que a vida dela é para ela, e o dinheiro dela para ela, e o tempo dela para ela, e ela quer estar livre. É óbvio que a nossa cultura cada vez mais tem problema com o casamento. Por quê? Porque são compromissos que, quando você assume, um monte de outras coisas ficam restringidas. Você agora está aliançado com alguém no casamento, agora a sua vida tem várias restrições para que o amor floresça, mas eu não quero isso, eu não quero essas restrições. Então, quando você realmente olha para a Bíblia, você vai ver essa honestidade final. Paulo diz: eu estive em perigo de mares, em perigo de rios, em perigo entre os falsos irmãos. Você vê, não é triste? Ele teve em perigo porque o Império Romano batia nele, o Império Romano prendia ele fazia viagens perigosas, em navio afundava, ele disse, em perigos de assaltantes, em perigos de rios, com fome, nudez, e aí de repente ele disse, em perigo entre os falsos irmãos. Tinha falsos irmãos que eram um perigo para a vida do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo cada vez mais amou a igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Isso que eu falei está em 2 Coríntios 11, 26, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Nós somos chamados para combater tudo que é falso na igreja, e não para isso ser uma desculpa para nós usar isso como desculpa para esconder nosso individualismo galopante, o egocentrismo não vencido nunca pela cruz. Nós temos que identificar, combater o bom combate da fé. Paulo disse, alguns pregam só para me causar dano. Então, mas ele continuou cada vez mais comprometido com a verdadeira igreja de Cristo. Então é isso que Pedro estava dizendo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, doutores, que vão introduzir heresias de perdição. Então jamais use o lobo como uma desculpa para o teu individualismo que abandona o rebanho e que reflete a cultura e não o amor de Cristo pela igreja, a qual ele entregou a sua própria vida para redimir, algo que liga um verdadeiro cristão a outro, que é mais poderoso do que qualquer coisa no mundo. E como Davi dizia, a minha alegria é estar com o povo de Deus, em adoração, é isso. Ele diz assim, eles são o deleite da minha alma. Davi sentia isso, porque quando você ama demais Deus, você ama demais quem ama a Deus. E dando continuidade à história de Ananias e Safira, o casal que decidiu emparelhar-se a outros membros da igreja primitiva na partilha dos seus bens, isso aqui não é ensino bíblico. A Bíblia nunca disse que você tem que dar bens. Todos nós somos os membros da igreja, somos o que sustentamos a igreja no mundo, os membros em todas as igrejas. Mas aqui as pessoas estavam transbordando, estavam indo muito além do limite. Por quê? Porque elas queriam. Quase sempre as pessoas que falam a respeito de dinheiro e do reino de Deus, elas estão pensando se elas não precisam dar nada.
Na verdade, aqui está acontecendo o oposto. As pessoas estão extrapolando todos os limites, porque elas querem. E eles queriam parecer estar fazendo a mesma coisa que alguns estavam fazendo. E eles fingiram que iam dar o dinheiro de uma propriedade, como Barnabé tinha feito, e eles deram uma parte, mas estavam dando tudo, como Barnabé, porque eles queriam que as pessoas achassem isso. Eles queriam algo, eles tinham uma fome de algo. Eu disse, toda mentira é gerada pela concupiscência do engano. Não é? E os outros tinham conspirado para reter parte. Conspirado porque não era algo que um fez e o outro não sabia. Eles combinaram, é o que o texto diz. E foi devido a essa ação, por eles praticada, que Deus os tratou da terrível maneira descrita no texto bíblico. Apesar de Deus nem sempre agir da mesma maneira em todos os casos, nunca pense que é porque Deus não vai tratar todos os casos da maneira igual. No fim, Deus pune todos os pecados infinitamente. Nem sempre imediatamente, mas nada, a Bíblia diz, nenhuma palavra tola fica esquecida. Não é? E foi devido a essa ação, por eles praticada, que Deus os tratou da terrível maneira aqui descrita. E nós já vimos essa história que o primeiro propósito da mensagem do Evangelho é nos fazer compreender que estamos vivendo num mundo que está numa esfera espiritual. Por mais que nós falemos nisso, a maior mentira do diabo é o materialismo, tanto no sentido do dinheiro, como tudo que o materialismo é em si mesmo. Hoje, mesmo quando as pessoas falam sobre alma, elas estão pensando de uma maneira humanista secular, de uma maneira materialista. Não é? E isso tende a moldar a maneira com que nós pensamos. Assim, o mundo esquece facilmente o que é invisível, o que é eterno, e essa é a tragédia de todo homem. É por isso que tem pessoas que podem fazer coisas quando estão sozinhas, que não fazem quando outro homem está presente. Eu já disse isso várias vezes, pessoas que dizem, eu não consigo parar de fazer isso, mas quando chega alguém, ele para. Lógico que ele para. Por quê? Porque, na verdade, essa esfera espiritual, isso para ele é tênue, isso para ele não é real de verdade. O outro ser humano é. Então nós somos levados a lembrar aqui que os crentes estavam reunidos e orando quando subitamente Deus agiu e toda a situação mudou. Mas igualmente somos levados a lembrar a constante operação de Satanás, que em seu ódio contra Deus está sempre fazendo o máximo para macular a obra de Deus, que nunca encontre em nós ajuda. E saiba, mesmo em homens regenerados como nós, às vezes somos elementos de ajuda de Satanás. É por isso que, em determinado momento, Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Porque era óbvio que o que Pedro estava dizendo era exatamente o oposto daquilo que o plano eterno de Deus estabeleceu. Então a mensagem do Evangelho é que somos todos responsáveis perante Deus, como a nariz de Safira. Todo homem é. Quando Paulo diz, do céu se manifesta a ira de Deus, sobretudo, todos os homens são responsáveis, todos receberam luz suficiente. Deus diz, o homem suprimiu isso. Então eu entreguei o homem ao seu coração insensato que escureceu, como nós vimos na semana passada, e o homem não tem mais contato com a realidade. E todos nós estamos nas mãos de Deus, quer saibamos, quer não. Eles não se deram conta dessa verdade, mas tiveram que enfrentá-la ela imediatamente. Todo mundo vai ter que enfrentar. Isso diz respeito a todos nós. Nós somos tolos se não damos conta de que estamos nas mãos de poderes e forças maiores do que nós no mundo. João diz, o mundo jaz no maligno. Se nós acharmos que o mundo é como é, simplesmente por quê? Por causa dos...
As pessoas foram corrompidas pela sociedade, papai e mamãe não foi bom, a química do meu cérebro não é boa. Isso é essencialmente o materialismo, não é? Tudo é uma questão de físico, de química. É a negação da verdade central do que o homem é, não é? E esse é o mundo em que a mensagem da igreja chega. Esse evangelho que os apóstolos foram enviados para pregar, chegou no mundo assim. O Senhor tinha dito a eles pouco antes da sua ascensão, em Lucas 24, 48. E dessas coisas sois vós testemunhas, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E praticamente o que ele disse foi, como está em 1 Pedro 1,8, vou enviá-los pelo mundo para falarem sobre mim, quem eu sou, porque eu vi o mundo, porque eu fiz o que fiz. Essas grandes boas obras, boas novas de salvação, de libertação, que levam a um gozo inefável, a uma alegria indizível e cheia de glória. Vocês são enviados. Então, por que será que todo mundo não crê? Se o Evangelho traz alegria indizível e cheia de glória, por que o mundo inteiro não crê? Porque tantas pessoas que são cristãs são apenas cristãs nominais, não tem nenhum gozo inefável e cheio de glória? Por que tantas pessoas que são expostas à verdade de Deus simplesmente enfrentam cada obstáculo da vida exatamente como todos os outros homens? Como o mundo em dificuldade como está, em sua perplexidade, com todas as outras coisas falhando, porque os homens e as mulheres descartam o Evangelho, porque as pessoas tentam justificar. Por exemplo, Jesus disse, vinde a mim, vocês vão ter descanso para as vossas almas, e aí as pessoas inventam que existe um Evangelho em que as pessoas não têm descanso para as suas almas. Por quê? Bem, eu já disse, dei a principal parte da resposta. O mundo jaz no maligno, não é? E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não verem a glória de Deus na face de Cristo. Isso acontece no mundo, isso acontece dentro da igreja, porque alguém é um cristão nominal, porque o diabo cegou ele para ver a beleza de Cristo. Você vê esse mundo, a explicação de tudo que o homem extrapola em muito, aquilo que as pessoas acham que poderiam resolver o problema do homem. Pois bem, esse espantoso incidente nos diz que o problema da humanidade é que ela não sabe o que está errado com ela. Ela não sabe. Ela está equivocada quanto à natureza do seu problema e está equivocada quanto à natureza da sua necessidade básica. E muitos cristãos também estão, porque pensam como o mundo. E é por isso que elas não creem no Evangelho. Isso é fundamental, é o fundamental problema da necessidade. Se divide em duas seções principais. Em primeiro lugar, as pessoas estão erradas em seu conceito da natureza humana, do que elas são e de quais são suas necessidades. E isso, infelizmente, é ressoado, sabe, muito pela igreja dos nossos dias. Em segundo lugar, estão completamente errados no tratamento que dão às forças que estão contra elas. Todos estão conscientes de que há alguma coisa errada no mundo. Isso, todos os homens estão. O mundo não devia ser como é. As pessoas deviam viver em paz. As pessoas deviam ser tranquilas. Um devia viver de tal maneira que fosse algo abençoador para todos os outros. Não devia haver guerras, não devia haver violência. As famílias deviam ser harmoniosas. Todo mundo sabe que há alguma coisa errada com a humanidade, porque nada funciona, porque tudo desmorona. No entanto, a questão vital é saber exatamente o que está de errado e conhecer a exatidão, e com exatidão a natureza das forças de oposição. E cada vez mais a igreja fala a mesma coisa que o mundo, ou seja, só mostra a mesma cegueira, a mesma escuridão. Se vocês forem aos historiadores seculares, eles vão fornecer a história da tentativa que o mundo tem feito para tratar dos seus problemas, da delinquência, da violência, da guerra, do desespero. A tentativa na história da civilização, assim chamada, a gente vê os homens e as mulheres
engalfinhados com o problema. Eles têm estado extremamente ocupados nisso, e não haveria livro de história suficiente para contar o quanto o homem tenta consertar as coisas, e até em suas guerras sem fim, eles estão pensando em como encontrar, de alguma maneira, paz, mas apesar de toda a energia gasta, o mundo não melhorou em nada nos milhares de anos. As nossas melhoras são apenas tecnológicas, só isso. Mas a melhora tecnológica não melhora o homem em nada, não é? Então a internet é uma melhora tecnológica incrível, você fala com gente do mundo inteiro, mas então só a feiura do homem se espalha, não é assim? Em que moralmente o homem melhorou com a internet? Nem nada, você vê, não há nenhuma melhora, porque as melhoras são tecnológicas, o ser humano não muda. Por que será que justo quando você pensa que tudo vai correr bem, é declarada a paz, é feita as pazes, daqui a pouco tudo desmorona? Quantas vezes isso aconteceu na longa história da raça humana? Tantas que muitos historiadores acreditam que o mundo só gira em círculo, continuamente, a história está sempre se repetindo. Daqui a um tempo vão estar falando, lutando pelas mesmas coisas, porque o homem nunca alcança, parece que você vai subindo ao topo, então repentinamente você volta ao fundo. Começa tudo de novo, você avança, você retrocede, cada geração a mesma coisa. Você vai ver que Paulo está falando sobre os mesmos problemas que você está falando hoje, mas já se passaram 2000 anos. E você pode retroceder ou avançar. O mundo tem que enfrentar necessariamente. E eu quero apresentar a vocês, à luz dessa história de Ananias e Safira, porque aqui parece que é dado para nós a natureza do problema geral da história humana. O que há de errado com o conceito moderno do problema da condição humana? O que há de errado? Por que o humanismo secular está sendo pregado no lugar do Evangelho? Porque nós realmente acreditamos e fingimos que somos filhos de Deus, contemplamos a glória de Deus, mas somos infelizes. E em vez de enfrentarmos o fato de que a nossa infelicidade, insatisfação, tristeza sem fim, nós preferimos ser materialistas e dizer que isso não tem nada a ver com a nossa alma, não tem nada a ver com o mundo jaz no maligno, não tem a ver só com a química do nosso cérebro, os nossos pais, o que as pessoas fazem. Então, primeiramente, se vocês lerem os escritos das pessoas que tentam tratar de todos os problemas morais e políticos com que a gente se defronta hoje, sempre se defrontou, vão ficar chocados ante o fato de que todas elas têm uma ideia muito superficial do problema humano, como a igreja tem hoje. Realmente elas estão interessadas na conduta das pessoas. Como nós podemos mudar a conduta dos jovens, dos estudantes, da juventude, dos países? Eles levam em conta, então, as estatísticas da delinquência juvenil, furto, roubo, enfim. As estatísticas sempre pioram, e as pessoas pensam, como nós podemos fazer uma coisa para melhorar a estatística? Para isso aqui baixar, aquilo lá baixar, e você começa pelos exames das ações praticadas pelas pessoas, e pensam que o problema é inteiramente uma questão de conduta. E eles perguntam, como nós podemos fazer com que as pessoas se comportem de uma maneira diferente, os homens e as mulheres se comportem de uma maneira diferente. Eles não se interessam pelas pessoas propriamente ditas, ou como elas reagem e como elas vivem. Então elas começam pelo que chamam sociedade, e então pensam nas inter-relações das pessoas. E eles falam disso. É a história do homem. E a pergunta que eles fazem é: como podemos conseguir que essas pessoas que cometem crimes parem de cometer crimes? Que essas pessoas que fazem isso ou aquilo parem de fazer o que elas estão fazendo, se tornem bons membros da sociedade
e assim passa o tempo todo olhando para a superfície do problema. Como as pessoas poderiam viver mais em paz, como os casamentos poderiam ser as famílias mais estáveis. A segunda falácia segue-se daquela, quase que necessariamente, porque como os problemas os problemas da sociedade e com que qual a sociedade se defronta são inteiramente resultados da falta de conhecimento, de instruções, as pessoas escrevem novas teorias, pedagogias, pensam, instrução vai resolver, é o que as pessoas pensam. O homem precisa ser instruído, e quanto mais instruído ele for, melhor ele vai ficar. Essa é a ideia. Não é? Que as pessoas se comportam como se comportam porque elas não conhecem nada melhor, não foi dada a elas instrução adequada, eles não têm a apreensão intelectual suficiente, mas se nós dermos a elas mais conhecimento, se as pessoas tivessem mais ensino, elas seriam pessoas melhores. A conclusão é que para ter-se uma sociedade harmoniosa e feliz, nada é necessário senão educação. Você acabaria com os problemas, com a falta de paz, com as guerras, Tiago pergunta assim, de onde vêm as guerras e a dissensão entre vocês? Não é dos vossos pecados, das vossas cobiças, que os seus corações anseiam? Não, mas não é isso que nós pensamos. É uma questão de instrução. As pessoas erram porque ainda não entenderam que precisam ajustar-se umas às outras, quando forem ensinadas a acomodar-se ao que a sociedade requer e que as outras pessoas requerem, elas vão ser melhores. Eu penso que vocês vão concordar que essa é a representação justa do conceito humano. Cada nova abordagem da sociologia, da psicologia, está tentando tocar nisso. Esse conceito é subjacente à abordagem da educação nas escolas e constitui a teoria determinante que está por trás da ideia geral que as pessoas têm do problema do homem, sobre a punição de crimes, por exemplo, sobre o tratamento dado aos prisioneiros. A ênfase recai no quê? Na reabilitação. É que essa pessoa não teve as oportunidades corretas, e essa pessoa não sabia. Se ela tivesse sido oportunidade correta, ela nunca teria matado outra pessoa, nunca teria roubado, nunca teria feito isso. É óbvio que isso é ridículo até pelo fato de que as pessoas que estão lá na alta cúpula de todas as nações estão cometendo os mesmos males, às vezes maiores, porque quanto mais poder alguém tem, maior é o mal que ela pode cometer. Mas, então a ênfase é reabilitação, porque não é questão de maldade, nem de responsabilidade, nem de punição. Significa treinar. O que é reabilitação? Treinar. Essa pessoa era violenta, mas se a gente treinar, ela vai deixar de ser. Porque se a gente treinar ela era falta de treinamento, de educação, de instrução. Foi isso que fez essa pessoa ser tão violenta assim, ou tão desonesta, ou tão desse jeito. Se a gente fizer direitinho, pode ser que você tenha que chamar alguém que trate desses vários pequenos problemas. Por isso existe uma multiplicidade de agências destinadas a tratar da mente, da instrução e mostrar o melhor caminho. Todavia, só essa história na Bíblia. Se não tivesse mais nada da Bíblia, basta para nos ensinar que tudo isso é completamente superficial. Observem essas pessoas e o que aconteceu com elas, examine o acontecimento ocorrido na esfera da igreja cristã, de pessoas que estavam ouvindo o apóstolo Pedro pregar. Você pode explicar Ananias e Safira meramente em termos de conhecimento, de entendimento? Vocês podem realmente dizer que Ananias e Safira não sabiam que o que eles estavam fazendo era desonesto, era mentira e era errado? Vocês podem dizer que era uma questão de instrução? Era uma necessidade de atenção que essa pessoa tem, porque talvez lá no passado, quando Ananias era pequeno, o pai e a mãe dele não deram atenção a ele o suficiente, e a Safirazinha também. Então eles desenvolveram essa necessidade psicológica. Quer dizer, não é algo
além disso. Pedro falou assim: por que o diabo encheu o coração de vocês? Mas hoje nós vivemos de outra forma. Eles têm dependências que foram geradas psicologicamente durante a vida deles. Agora eles têm essa necessidade de atenção. Ou vejam, é uma das grandes ilustrações do mesmo princípio que a gente vê por toda a Bíblia. Você pode explicar a conduta do homem, das mulheres, meramente, de forma intelectual. Você realmente acha que está todo mundo aí traindo a esposa, traindo o esposo, porque não sabe que é errado? Se fosse instruído, as cadeias iam estar vazias, o mundo está em paz. Você acha que um país guerreia contra o outro porque eles não têm instrução suficiente para saber que isso causa morte, destruição? Um homem avança o sinal, ou ele adultera o imposto que ele vai pagar, porque ele não sabe que isso não é certo. Você realmente acredita que a maldade do homem é devida à falta de instrução? Que ele faz coisas simplesmente porque ele não sabe? Que se ele tivesse sido melhor instruído, ele não mataria outra pessoa? Não haveria mais assassinatos, nem violência, nem egoísmo? Você acredita realmente que um ser humano acha o egoísmo uma coisa bonita? Então por que ele não acha bonito no outro? Ele acha o orgulho dele bonito e a sua falta de instrução para saber que o orgulho é algo horrível, porque ele odeia o orgulho no outro, a mentira do outro, a arrogância do outro. Então por que ele é arrogante? Você pode explicar a conduta do homem baseado meramente em termos intelectuais. No momento em que você coloca essas ideias modernas sob a luz do ensino da Escritura, vem que elas lamentavelmente são superficiais. Aquilo que chamam de o estudo da alma no humanismo secular nem acredita na alma humana. O Freud não acreditava que o homem tinha uma alma. Ele acreditava que o homem era só um amontoado químico, que por acaso se tornou, através do processo evolutivo, no que ele se tornou e que ele ia acabar. Ele, na verdade, não acredita que existia uma parte imaterial no ser humano. Ele não acreditava nisso. Então, o que ele está falando sobre alma não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando sobre a alma. Jesus diz assim: é melhor que o seu... qualquer coisa acontecer com o seu corpo do que você perder a sua alma. É óbvio que você vê, ele está falando sobre algo que não é a química do meu cérebro. Ele está falando sobre a minha alma, a minha alma. Você não vai conhecer a verdade sobre isso olhando para aquilo que o homem tem. Ele está na escuridão. Ou para expressar positivamente o ponto do fracasso real, é a incapacidade de ver que o problema essencial da raça humana é um problema de coração. Aí está a ênfase geral da Bíblia, aí que eu posso expressar assim, a psicologia bíblica mostra a sua profundidade. Ninguém ensina os homens todas essas coisas, e ninguém precisa ensinar a eles que aquilo que ele está fazendo é mal. A única e inteiramente verdade sobre essas coisas, esta base, por aí afora eu paro de cada uma das teorias correntes no nosso mundo, porque eles dizem que exatamente não é do coração do homem que saem todas as maldades. Ele tenta encontrar uma explicação na química do cérebro, na sociedade, na história, em como o homem foi tratado. A última coisa, ou a única coisa que o humanismo secular vai dizer é o seguinte: o homem é mau, e a maldade sai do seu coração. Sempre que alguém entra num lugar e dá tiro num monte de gente, em colégios, as pessoas falam: isso é uma monstruosidade. Mas eu já disse isso aqui, essa palavra é uma palavra que as pessoas usam assim, a torta de não existe monstros. Sempre que a gente diz que alguém fez uma monstruosidade, é uma coisa que só o ser humano faz. Você nunca encontrou um monstro fazendo isso, porque não existe monstro. Nós não somos crianças. Fala-se muito em psicologia, mas é aí que erram, porque a psicologia simplesmente significa entender integralmente as pessoas e o seu comportamento. Só que quando você olha só para o comportamento das pessoas, você não entende o que o ser humano é, porque você suprime a verdade até dentro de você mesmo.
Aqui na Bíblia, aqui somente pode-se obter uma verdadeira avaliação da natureza humana e uma análise que revela um profundo entendimento psicológico, e que não é só a Bíblia, você olha para a prática e você vê a realidade. Você vai ver as mesmas maldades em quem nasceu num lar com todas as oportunidades. E você vai ver pessoas que têm um casamento, que têm dinheiro, que têm tudo para desfrutar e vivem um inferno. Pedro chegou logo ao ponto. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? E disse praticamente a mesma coisa a Safira quando mais tarde ela chegou. Contudo, ouça Pedro novamente desenvolvendo o ponto relacionado com Ananias. Ele disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Você não poderia ter ficado com tudo e vendido? Não estava em seu poder. Efetivamente, lembre-se o que Pedro estava dizendo. Para começar, você não precisava ter vendido, era a tua propriedade. Mas mesmo depois de vendê-lo, de receber o dinheiro, você não era obrigado a dar um centavo. Você podia ter ficado com tudo, isso estava em seu poder. Vocês decidiram em dupla, deliberadamente, enganar, mentir. Por que vocês fizeram isso? Essa é a pergunta. Por quê? Porque formaste, ele diz, esse desígnio. Aonde, queridos? Aonde o desígnio se formou? No seu coração. Por que vocês formaram esse desígnio no coração de vocês? Ele não falou na tua mente. Não, em teu coração. Aí está exposto todo o problema do homem. Jesus disse, do coração do homem saem todos os pecados. Assassinatos, roubo, mentira. Não sai da química do seu cérebro, sai do seu coração, sua infelicidade, sua falta de paz, sua mesquinhez, sua amargura, vem tudo, não é algo superficial, vem tudo das fontes da vida humana. Assim, o problema de maneira moderna, o problema da maneira moderna de ver, é que nunca vê que o problema está no coração dos homens e das mulheres. Os cristãos também não veem mais. Eles tentam explicar os seus problemas, mas não através do coração deles. Eles falam que é algo mais periférico. Não é o meu coração, não é meu coração. Eu não tenho nenhuma alegria em Deus, assim, sou infeliz. Mas não é o coração, é por causa de um defeito, é um defeito. O meu coração não consegue sentir alegria em Deus, mas não é porque o coração é mau. Não é um problema, não, é um problema. Mas a Bíblia diz, não é um problema intelectual, não é um problema de informação, é muito mais profundo. O problema do ser humano é muito mais profundo, e a solução para esse problema é muito mais profunda. Há na natureza humana elementos que são mais densos, mais fortes e mais profundos que a nossa mente. Todo ser humano que faz algo errado sabe que está errado. Não é por isso. O diário, quando perguntaram a ele por que ele se tornou amante da sua filha adotiva, ele adotou, mas ele adotou quando ela era criança, ele foi o pai daquela menina, ele criou ela, ele se tornou amante dela. Quando perguntaram ao diário por quê, ele disse, o coração quer o que quer. É isso. Eu desejei ela, desejou. São fatores determinantes e podem estragar e arruinar a vida de qualquer pessoa, mas não é a mente do ser humano. É óbvio que ele não disse, olha, eu fiquei com a minha filha porque eu não sabia. É ruim isso, é errado, é estranho você criar uma criança como filha, adotá-la, criar desde pequenininha e depois ter relações sexuais com ela, isso é ruim. Eu não sabia, se eu tivesse aprendido na escola que isso aqui era ruim, não tinha feito. Mas eu não tinha a menor ideia. Isso é ridículo. Mas aqui está a grande mensagem da Bíblia sobre o coração dos homens e sobre Satanás. Como eu disse, toda mentira vem das concupiscências do engano. E todo mundo jaz no maligno. Então há um poder enorme chamado pecado, que age no centro da vida do homem, na sua alma, no seu coração. E ainda há esse agente do mal. Se você quer explicar a vida
de uma maneira materialista, que o homem é só um amontoado de reações químicas. Então você pode, mas então você se tornou isso, um homem que acredita que a existência é mero acaso, e que todos nós somos apenas matéria. A diferença entre eu e a árvore é só um acidente da evolução que fez de um sapo e um ser humano. Então você pode explicar tudo pela química e a sua biologia, mas não finja que você é cristão, e você vai saber o tempo todo que você é mentira, porque o tempo todo você sabe que você faz as coisas, não é porque você não tinha a informação de que aquilo era errado. O homem que sente inveja, ele, quando outros têm inveja, ele acha que isso feio, ele acha horrível, uma pessoa invejosa. Não é porque ele não sabe, é que é um poder, há uma corrupção, e essa corrupção, a Bíblia diz, está no coração. Um dos homens mais importantes do Velho Testamento, como a gente viu, como eu falei no início, Davi, aquele belo jovem, aquele homem que honrava a Deus e que obteve grande vitória sobre Golias, um homem que consolidou o reino, e é um dos maiores homens que existiram, que atingiu alturas incríveis, mas a Bíblia é honesta ao contar a história a respeito dele. Ele foi culpado de adultério e de homicídio. Por que ele fez isso? Por falta de conhecimento. É isso que Davi disse a Deus: oh Deus, eu não sabia. Se eu tivesse sido educado melhor por papai e por mamãe, ou se a instrução fosse melhor na minha época, mas não era. Então, ou eu fui maltratado pelos meus irmãos, você sabe que eles debochavam de mim a infância inteira, isso causou marcas na minha mente, agora eu não funciono direito. Foi que ele não tinha familiaridade com a verdade de Deus, foi que ele precisava ser reabilitado, ele precisava de terapia. Toda essa ideia é tão superficial, é tão ridícula, se nós pensarmos, ao olharmos para a história de Davi. Então, o próprio Davi, afinal, veio a ver a razão e expõe: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro de mim um espírito reto. É tudo um problema de coração, isso tudo saiu de dentro de mim, toda essa maldade, a minha mente sabia o tempo todo o quão mal isso era. Ele sabia onde estava o problema. Um homem como Davi, ele tinha discernimento havia recebido mensagem de Deus, é um dos autores inspirados, ele sabia o que era ser inspirado pelo Espírito Santo. Um homem com conhecimento da lei de Deus, da verdade de Deus, pôde fazer isso. Por quê? Foi uma dificuldade mental, hormonal? Deus sabe que não, e Davi veio a enfrentar o fato de que não é a mente, e sim o espírito, e sim o coração. Essa é a coisa mais profunda da natureza humana. Quando a Bíblia fala sobre coração, não está falando sobre o órgão que bombeia o sangue, está falando sobre a fonte da nossa vida, da onde saem os desejos, as motivações que fazem você acordar, que fazem você viver, que fazem você achar que vale a pena. É o seu coração. Então Cristo igualmente explícito, quando falava com os escribas e fariseus que estavam errados, justamente nisso, porque Jesus falou com eles com toda a franqueza. Ele disse: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina um homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são todas essas coisas que contaminam o homem. Jesus está dizendo: nunca vem de fora, nunca vem de fora. Porque é o que as pessoas diziam, essa contaminação vem de fora. Jesus: não vem não só do homem, de uma coisa periférica da sua mente, que não está instruída, não, vem do coração. O coração é o centro da tua personalidade. Portanto, o que o homem faz revela profundamente aquilo que ele é. Não abarca meramente os sentimentos, o coração ou as emoções, e inclui isso, mas também inclui algo mais profundo. Há um centro em cada um de nós, um grande centro do qual tudo vem e que controla todas as coisas, controla
com desejos poderosos, nossas ações nos impulsionam. O problema não é meramente intelectual. Se fosse, o nosso sistema educacional ia resolver as coisas. E hoje, 2000 anos depois, com tanto que o homem aprendeu, o mundo seria diferente. Não há nos homens e nas mulheres algo que é mais profundo que isso, o coração. Isso faz contradizer o seu conhecimento. Ele pisa no que ele sabe ser certo, ele viola. Nenhum homem deixa os seus filhos sem o pai, porque ele não sabia que abandoná-los para uma aventura sexual era errado. É ridículo. E isso não vem de algumas coisas que as pessoas fizeram a ele, algum problema químico no seu cérebro, vem do seu coração. Vejam de novo a maneira pela qual isso é exposto por Cristo. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. E por que as pessoas não creram na luz então? Qual era a razão? Que a mente delas não podia apreender? É porque elas tiveram uma criação muito difícil? É porque a química do cérebro não ajudava? É porque eles tinham problemas hormonais que impediam eles de crer na luz? Jesus diz assim: para todos nós, os homens amaram as trevas, porque suas obras são más. Eles amam o pecado. Eles podem odiar o egoísmo no outro, odiar o orgulho no outro, odiar alguém ser privilegiado, mas eles não podem odiar essas coisas neles. Aí está o problema, o amor pelas trevas. Não é que as pessoas não conheçam e não saibam sobre a luz. Eles têm a luz através dos séculos sucessivos. As civilizações têm conhecido alguma luz da revelação de Deus. Por fim, todo homem tem uma revelação geral de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 1. Mas eles sufocam isso. Vocês podem ler os filósofos e você vê até parte disso fluindo deles. Você vai ler Sêneca. Se o mundo vivesse como Sêneca escreveu. Se o próprio Sêneca vivesse como ele escreveu. Ele tem mostrado algo. Mas tudo que flui é futilidade, loucura, egoísmo, guerra. A questão não é a dificuldade de obtenção de luz no sentido de informação, instrução, mas é que o homem nunca é mudado por essas coisas. E ele vai sempre querer encontrar uma desculpa de que isso não sai do seu coração. Ele vai sempre apelar. É por isso que as pessoas, e até muitos cristãos, saem da verdade bíblica para o humanismo secular. É muito melhor pensar que isso é algum defeito na nossa cabeça, na nossa química, nos nossos hormônios. Como vocês explicam essas coisas? Só uma explicação, né? O problema da humanidade está no coração. É a única maneira de você, por exemplo, entender Ananias e Safira. Por que eles fizeram isso? Porque eles mentiriam para Deus, para o apóstolo Pedro. Porque eles fariam isso? Você não vai poder dizer que é por causa de instrução, por causa da criação, por causa da dependência que eles tinham de atenção. Tiago escreve em sua epístola sobre o tema da guerra, da discórdia. Por que ele diz? Por quê? Porque há pelejas e guerra entre vocês. Ele pode dizer, porque vocês têm um gênio forte, e vocês têm a química do cérebro de vocês não está funcionando direito, e vocês são assim, coitados, essa parte material está conspirando contra. Mas ele diz assim, por quê? Ele diz, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, vocês cobiçam e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis e pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Ou seja, até quando vocês pedem a Deus, vocês não estão pensando na glória dele, vocês pedem coisas a Deus, que é só para vocês mesmos. Então Pedro perguntou a Ananias e Safira, por quê? Vocês formaram esse desígnio no coração de vocês? Essa é a pergunta, e a resposta continua sendo a mesma. A única resposta, os homens e as mulheres não são só intelecto. Eles não fizeram isso porque não sabiam que aquilo era errado.
Eles fizeram isso por causa de alguma coisa no coração deles, por mais que eles soubessem. O homem não é governado pelo que ele sabe, ele é governado pelos seus desejos. E é governado por aquilo que a Bíblia chama das concupiscências, do engano. É por isso que o homem pode fazer um discurso sobre a paz, ir para casa e viver em guerra com a sua esposa. Porque não é uma questão do que ele sabe sobre a paz, são os desejos dele que estão guerreando contra os dela. Não são apenas os pobres, os ignorantes, os iletrados. Todas as camadas acontecem as mesmas coisas: adultério, traição, inveja, mentira. Não, as pessoas que deram começo a isso estavam lá em cima, no extremo da escala. E todos os homens compartilham essas mesmas coisas. Os professores universitários são modelos de virtude. As melhores pessoas da nossa comunidade são os professores universitários. Não há problema de paz entre eles, inveja, mentira, cobiça, depravação sexual. Não há, porque eles estão, são pessoas instruídas. É isso que acontece. Na academia as pessoas são maravilhosas. Não há isso que Tiago está dizendo. Por que a guerra entre vocês? Porque estão lutando pelo lugar mais alto, pelo maior salário, pelo estar ter a tese que seja publicada na revista mais importante e ganhar a competição. Por quê? Porque os impulsos, como lhes chamam hoje, a luxúria, o desejo, as paixões, podem ser igualmente grandes e são profundos na mente de qualquer homem. Não importa o quanto ele saiba. Não é o conhecimento que entra, que faz uma pessoa, e sim aquilo que sai dela. Você não é o que entra em você. O que eu estou falando nessa noite não é o que você é. O que você é, o que vai sair de você amanhã, é o que você é. Jesus diz: é o que sai do coração do homem, é isso que ele é, não é o que entra que faz ele ser o que ele é o que sai, Há algo que vicia a própria origem e fonte da personalidade, do modo que todos os esforços de purificação são inúteis. É como se uma fonte fosse jorrasse algo contaminado e você ficasse do lado de fora tentando limpar ela. Jesus disse: é inútil. A maldade sai do coração de vocês, purifiquem o quanto vocês quiserem, mas a fonte é ruim, a fonte. Vocês não podem resolver o problema da fonte limpando do lado de fora, porque essa sujeira está vindo de dentro. Você pode multiplicar o número de psicoterapeutas nas prisões, em todos os outros lugares, pode introduzi-los nas escolas. Nós fizemos isso nos últimos 100 anos. E se quiser, isso está acontecendo, e você pode gastar bilhões, porém nada disso vai mudar o ser humano. É triste ouvir isso, porque nós gostaríamos de acreditar que nós vamos mudar o mundo e que o ser humano vai ser mais do que ele é, mas o mundo comprova todo dia o oposto. Leia o jornal amanhã. Você podia pensar que uma mãe cortaria o pênis do seu filho, depois esquartejaria o seu filho só lá na Idade Média, só na época dos bárbaros. Você não acharia que isso aconteceria agora, na capital do nosso país? Você pode ler amanhã um jornal nos Estados Unidos, do país que você quiser, que você achar melhor, e você vai ver a maldade humana fluindo. Leia os comentários sobre qualquer coisa na internet, como flui tudo que é terrível do coração do homem. É isso que essa história nos mostra. Toda a Bíblia nos mostra isso, mas você vê uma simples história revela a psicologia do ser humano, e como o problema é profundo, e como ele não é resolvido de maneiras superficiais. O pecado está sempre lá. Nós precisamos desesperadamente recuperar a palavra pecado.
e parar de pensar de maneira superficial como o mundo à nossa volta está operando. Porque senão nós vamos só fazer parte da escuridão. Eu podia sentar e bater um papo com a Ananias e Safira e mostrar a eles como eles têm uma dependência de chamar a atenção. Eu posso até dar um nome psicológico dessa síndrome. Isso não vai ajudá-los. Quando um político famoso, atleta famoso, uma celebridade, um pastor, um padre comum, faz uma meia-culpa, você já viu como é? É triste, as pessoas dizem, eu lamento ter decepcionado tantas pessoas. O cara foi pego, sei lá, com uma prostituta, teve um escândalo. Eu lamento ter decepcionado, é isso que ele lamenta? Eu lamento meu erro de julgamento. Erro de julgamento? É isso que Ananias e Safira fizeram? Eu admito que isso tem sido um problema para mim, mas eu preciso de ajuda. Isso é porque eu tenho um problema de compulsão sexual. Eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema de compulsão sexual. Eu sou um pobre coitado precisando de ajuda. Jesus diz isso, sai do seu coração. Raramente alguém diz, eu pequei, é indesculpável, eu não posso responsabilizar ninguém, isso é maldade, isso saiu do meu próprio coração, não saiu de nenhum outro lugar, não foi papai, não foi mamãe, não foi ninguém, esse sou eu, essa é a minha face, sendo exposta. Se nós não enxergarmos o que é possível enxergar, mesmo sem a iluminação bíblica, só observando o que o ser humano é nos séculos. Edgar Allan Poe, por exemplo, não tem nada de cristão, disse, nos últimos 6.000 anos, o ser humano não melhorou em absolutamente nada. Nós saímos da caverna, é o que ele diz, né? E agora moramos em prédios e temos, mas nós somos os mesmos seres daquela época. Em vez de bater com um pedaço de pau na cabeça do outro, nós podemos dar um tiro, mas nós somos as mesmas pessoas. E ele é só um homem que não tinha nenhuma relação. A Bíblia diz que o problema do mundo é esse, que nós somos traidores, rebeldes, desleais, somos criaturas ingratas, empinamos nosso nariz contra o Criador, achamos que somos o centro do mundo, somos amantes loucos, fazendo de desejos, de pessoas, coisas, ídolos para nós, fazendo dessas coisas ídolos para nós. Temos o coração poluído, que gosta do que é mal, que ama as trevas e não ama a luz. Jesus disse, essa é a condenação naquele dia é que vai ficar exposto e claro que você amou as trevas. Com exceção de Jesus, é claro, não há um único homem que viveu no mundo que não é assim. Então o pecado tem 1000 faces. Ele está na face da pessoa que está ajudando, fazendo a causa. Ele está lá em orgulho, em todas as suas manifestações, como está naquele que está roubando em vez de estar ajudando. O pecado ele tem 1000 faces. No entanto, nesses últimos minutos, a mensagem que a gente tem aqui não é só que o problema está no coração, mas também que o coração está num estado terrível. O problema do ser humano não está em nenhuma dessas coisas que as pessoas dizem que o problema do ser humano está no coração, mas aqui diz que o coração, da onde tudo flui, está num estado lamentável. Você pode pensar, é horrível ouvir isso, mas o que você quer ouvir? Não é? O que você veio fazer aqui nesta noite? Você está procurando a verdade? Você queria uma sessão de terapia? Você queria psicologia humanista? Não é o lugar certo. Não é o lugar certo. Você queria se entreter para esquecer o que o homem é? Não é o lugar certo. Não é aqui que você devia vir. Nunca abra a Bíblia. Não é o livro certo para você. Se você saiu em busca de entretenimento, esse é o lugar errado. Se você saiu em busca de psicologia secular, esse é o lugar errado. Se você saiu em busca de algo que diga algo que é bom em você naturalmente, você está no lugar errado. Está olhando para o livro errado.
está fazendo a coisa errada. Estar aqui não é o lugar onde você devia estar. Se você quer entretenimento, fique em casa. Vá para o cinema. Veja o Netflix. Veja televisão, esporte. Negue o Evangelho. Viva a vida. Morra e seja enterrado. Como um monte de produto químico que passou um tempo nesse mundo miserável. Vá para esses lugares e você não vai ter a verdade lá. Talvez seja melhor. Você vai ter bajulação. Vai ter entretenimento. Vai ter alguém dizendo para você que você é maravilhoso. Que você pode dar um jeito nos problemas da sua vida se você quiser. Que você pode ser tudo o que você quiser. Todavia, nós estamos aqui para considerar a verdade. Sempre que estamos aqui. Estamos aqui porque estamos, de fato, enxergando essa realidade no nosso mundo e em nós mesmos. Estamos aqui porque estamos perto da morte. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Porque sabemos que todo mundo no mundo morre. Porque todo mundo nesse nosso mundo é controlado por desejos e paixões do engano. A verdade é que o coração do homem está podre. Faz parte da tarefa do pregador dizer isso. Não como algo agradável, porque ele faz parte da humanidade também. Ninguém mais lhes diz isso. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar no mundo mais. Nem no cinema, nem no consultório que você vai, nem no livro que você vai ler. Você só vai encontrar isso na Bíblia. Se você não gostar, então a Bíblia e o Evangelho é uma coisa errada. A Bíblia diz coisas como: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, corrupto, quem o conhecerá? Então é Jeremias. Não espere de Jeremias ouvir o que a tua cultura vai dizer para você. Isso é o que a Bíblia diz em toda parte, acerca do coração dos homens. Os homens amaram as trevas, eles amam as trevas, eles estão sendo destruídos pelas concupiscências do engano, eles amam o pecado. Às vezes eu penso que as pessoas não começarão realmente a viver enquanto não descobrirem a verdade acerca de si mesmas, e elas não têm descobrido essa verdade acerca de si mesmas na igreja, infelizmente. E os velhos mestres costumavam descrever como a praga do próprio coração da gente, os velhos puritanos. E isso é ilustrado com perfeição em Ananias e Safira. E Pedro expressou a sua estupefação. Por quê? Quem vos fascinou? Ele usa essa palavra. Porque vocês formaram o intento no coração de vocês de mentirem. O que é que fez você fazer isso? O que levou você? Você se sentiu assim alguma vez a respeito de si próprio? Você já fez essa pergunta a você, que Pedro está fazendo a eles, a você? Você nunca fez? Por que eu fiz isso? Por que eu reajo assim? Por que se as pessoas não me colocarem no centro eu me sinto tão mal? Por que eu me ofendo tão facilmente? Por que eu acho que todo mundo tem que fazer o que eu quero? Por que eu acho até que Deus tem que fazer o que eu quero? Por que eu sou tão infeliz? Porque o mundo não é como eu quero? Por quê? Porque nada me satisfaz, porque eu tenho um problema com todo mundo, porque eu tenho um problema na escola, eu tenho um problema na igreja, eu tenho um problema em casa, eu tenho um problema em todo lugar. Por quê? Você nunca fez essa pergunta a você? Por quê? Como Pedro está perguntando eles, por quê? Você não conhece a si mesmo se você nunca se sentiu assim. Por que eu agi dessa forma? Por que eu fui tão grosseiro? Por que eu fui tão frio? Ou porque só porque essa pessoa fez assim, eu já reagi dessa forma? Por quê? Porque logo pela manhã eu estou tão mal-humorado no trânsito, estou tão mal-humorado no trabalho. Por quê? Você não fica espantado com o que você faz? Você nunca ficou espantado com o que você pensa? Eu sei que você nunca matou alguém, mas você nunca ficou espantado com o que você pensou a respeito de outra pessoa? A raiva, o sentimento de desprazer daquela pessoa existir. É por isso que Jesus diz que a raiva de alguém é como a matar. É porque você ficaria feliz se ela não existisse.
Os pensamentos que você aceita, que você acaricia, que às vezes você justifica, você não pergunta por quê. Os maravilhosos pensamentos feios e torpes que nós justificamos. Você nunca perguntou a si próprio: que mal há em mim para que isso em mim eu veja de uma maneira diferente do que eu vejo nos outros? Porque eu acho a inveja algo horrível, o orgulho algo horrível, mas em mim eu não acho. Bem, permito que eu analise isso um pouco para nós encerrarmos. O coração humano está num estado tão terrível que as pessoas, elas não mentem só para as pessoas. Ananias e Safira não mentem só para Deus, Ananias e Safira mentem para elas. É por isso que elas puderam ir em frente, é por isso que o mundo hoje pôde viver. É porque o homem tem que mentir para si mesmo o tempo todo. É por isso que o humanismo secular domina o mundo e domina parte da igreja. É porque nós precisamos mentir para nós mesmos para suportarmos quem nós somos. Nós temos que mentir. Você começa mentindo, você mente para Deus, você mente para as pessoas, você mente para você mesmo. Você tem que mentir. Essa é a grande característica do ser humano, mentir. E as concupiscências da mentira são tolas e têm coração tão enganosos que sempre se julgam melhores. Nós sempre nos julgamos melhores do que nós somos, porque somos tolos. Porque mentimos para nós mesmos, nós conhecemos nós mesmos melhor do que ninguém, por isso nós podemos falar como Paulo: eu, o principal dos pecadores. Paulo não fez uma pesquisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu conheço o meu coração, e eu não conheço o coração de todo mundo, mas o meu eu conheço, e eu sei que eu sou um grande pecador. Mas, tolamente, nós costumamos, pelo contrário, todos nós somos culpados, nascemos culpados e somos culpados. Podemos armar uma defesa magnífica, os outros são piores, enquanto que nós sempre somos melhores. O coração é tão enganoso que ele nos faz pensar que somos espertos, que vamos realmente conseguir. O nosso grande erro é que pensamos que somos mais espertos do que somos. É óbvio que em algum ponto Davi pensou que ele era mais esperto do que ele era. Era um plano tão bom, não é? Urias ir para frente da batalha e morrer, era um plano ótimo. O plano de Ananias e Safira era ótimo, parecia para eles. Ananias e Safira pensaram que eles iam conseguir, eles iam ter o suprassumo da felicidade, eles iam ter o dinheiro que eles amavam, e iam ter a fama de não amar o dinheiro que eles davam o dinheiro. Eles queriam as duas coisas, eles eram espertos. Eles iam ser admirados como Barnabé, como alguém desprendido do dinheiro, e ao mesmo tempo eles não iam ficar com o dinheiro. Não é maravilhoso? Eles iam ter as duas coisas. Sim, Safira sabia tudo sobre ele, ambos estavam juntos, os dois disseram: nós vamos ter o crédito da doação total, e ainda vamos ficar com o dinheiro. Não é maravilhoso? Estamos agradando a igreja e a nós mesmos, estamos servindo a Deus e a Mamon, nós amamos a Deus e ao dinheiro, nós vamos conseguir. Os seres humanos se acham espertos. Jesus disse assim: é impossível o homem servir a Deus e ao dinheiro. Muitas pessoas pensam: eu vou conseguir, porque ele pensa que é esperto, mais esperto que Deus. Estamos tirando todas as vantagens, não é? O aplauso das pessoas, como no caso de Ananias e Safira, como alguém desprendido, e ao mesmo tempo ainda ficamos com o dinheiro, ficamos com tudo. E todos nós achamos que podemos fazer isso, que somos extremamente espertos, que nós podemos viver uma vida que não honra a Deus, e ao mesmo tempo explicar isso, e aí enganamos, sabe? Vai funcionar, nós acreditamos. Você não pode caminhar pelo caminho largo e pelo estreito ao mesmo tempo. Você não pode ter Deus como sua alegria indizível e cheia de glória, e ao mesmo tempo ser uma pessoa feliz e amarga. Você não pode ter a paz que excede a todo entendimento e viver desesperado ou acabar desesperado. Você não pode ter as duas coisas, é uma coisa ou outra, amigo. Você não pode ter a luz e as trevas. Você não pode amar a Cristo e ao pecado, não pode. Você pode achar que é esperto o suficiente para amar a Deus e ao pecado ao mesmo tempo, mas você só está se enganando. Ananias e Safira estavam se enganando. Todavia, muitos que vão continuar a vida até a morte assim, esticam a perna para abarcar os dois caminhos. Eles querem andar pelo caminho largo com a perna e com o estreito com a outra perna. Pensam que são espertos. Eles têm tudo, não é?
Ananias e Safira pensaram isso: nós vamos ter tudo, nós vamos ter a fama de pessoas que não amam o dinheiro, não são, sabe? E ao mesmo tempo nós vamos ficar com dinheiro. Vamos ter, mas ainda, além disso, não só eles enganaram a si mesmos, eles pensavam que podiam enganar os outros e podiam enganar a Deus. Isso tudo é tolice, só mostra como o pecado opera em nossos corações. Que impressão nós tentamos dar aos outros? Nós podemos aqui ficar achando a Ananias-Safira horrível, mas simplesmente eles querem passar uma impressão daquilo que eles não são. Isso quase que caracteriza o ser humano. Não é um problema focado em Ananias e Safira. Faz parte da tragédia do mundo que os homens e as mulheres deliberadamente usam máscaras. Isso é o significado da hipocrisia. Mas o cúmulo da tragédia e da astutícia do coração vê quando a gente se convence que pode enganar Deus. Eu não amo dinheiro, não. Não. E eu acho que eu posso realmente enganar Deus, que Deus pode olhar para o meu coração e não ver se eu realmente amo o dinheiro. Não, eu não contribuo porque eu não sei, as pessoas, não é por causa do amor ao dinheiro, não é que eu tenha dificuldade, é porque você tem que entender que o problema é a pessoa dar uma explicação, ela só ama o dinheiro mesmo. Tudo que ela gosta na vida, ela não tem problema em gastar dinheiro. Mas ela está fingindo que não é um problema de coração. É um problema externo. Jesus diz: não, o teu problema é o amor ao dinheiro, isso é o seu coração. É o seu coração. Não é um pouco de psicoterapia que as pessoas precisam. Não é de um pouco de conhecimento mais. É ótimo a gente conhecer mais, mas nós somos... C.S. Lewis diz que se todo mundo for, as pessoas... E ele era um homem altamente instruído, professor das melhores universidades da Inglaterra. Ele disse: se todos os seres humanos atingirem o grau máximo da academia, nós só vamos ter demônios mais inteligentes. Satanás é uma pessoa que conhece muito, mas ele é Satanás. Isso não muda ele, nem nós. E, portanto, essa é a verdade e o mundo não se dá conta. A igreja se dá conta disso hoje em dia. O humanismo é óbvio que não. O segundo erro acompanha a primeira ideia errônea e fatal sobre os poderes que se posicionam contra nós. O mundo jaz no maligno. Além do homem ter um coração assim, ele tem um inimigo. Portanto, a causa trágica do problema é que o mundo não reconhece o domínio. O mundo jaz no maligno, e você ou está sob o domínio do Espírito Santo, ou está sob o domínio do maligno. Você não pode estar nos dois lugares. Todos nós podemos achar que o mundo jaz no maligno, mas todo mundo ou está sob o domínio da graça ou do pecado. Todo mundo ou está em Cristo ou está no maligno, é a verdade. Essa é a tirania, é sobre o domínio. Ele tem um coração depravado, escuro, está sob o domínio de alguém assim. A Bíblia diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, escravos, agora obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. É isso que a Bíblia faz. Os cristãos da cidade de Roma tinham sido escravos do pecado, mas não eram mais. Você não pode ao mesmo tempo ser escravo do pecado e não ser escravo do pecado. Agora eles haviam se tornado servos de Deus e da justiça, escravos. Aqui está o meu problema com a minha mente. Eu reconheço a lei de Deus. Paulo diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que me põe abaixo e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo diz: sou carnal, vendido sob o pecado. Esse é o problema do homem. Essa é a descrição final de Deus. Mas o diabo diz: eu acho que é só uma questão de educação. É só a biologia de vocês. Se o cérebro encontrar o equilíbrio químico adequado, vocês serão como deuses. Vocês são maravilhosos. O mundo vai melhorar, vocês vão construir um paraíso. Mas foi necessário que Deus viesse ao mundo, porque não havia ninguém no mundo a não ser pessoas dignas da ira infinita de Deus. Você não pode crer nisso, olhar para essa história
e tentar juntar as duas coisas. Faça o seguinte: ou creia no Evangelho, ou creia no que o mundo diz. Ao tentar juntar as duas coisas, tudo se torna pior ainda. Para nós, o que nós precisamos é do poder do Evangelho agindo em nós, porque senão todos são Ananias e Safira, todos querem ter tudo, todos se pensam espertos. Nós temos pecado, e o homem tem pecado contra a luz, contra o conhecimento, contra o que sabe ser a verdade, é o que Paulo diz. Todo homem sabe o que é a verdade. Somos todos culpados e não podemos remover nossa culpa, não podemos desfazê-la, não podemos dizer que ela é um problema biológico em nós, não podemos. Você pode todo ano novo fazer novas promessas, é inútil. Ou você realmente é transformado pelo poder da graça de Deus e mantido por esse poder, ou a história sempre se repete, não há nenhuma esperança. E é por isso que nós nos prostramos diante da cruz. É porque não havia esperança nenhuma, é por isso que a gente canta que eu não trago nada, eu venho com as mãos vazias e só a cruz eu me apego. Eu preciso de um novo coração, eu preciso de um espírito inabalável. E é isso que a nova aliança prometeu a nós, e é isso que os meios de graça operam em nós, é isso que o Espírito Santo opera em nós. Você vê algo que está muito além da nossa biologia, ou da nossa educação, porque você pode ter, como C.S. Lewis usou, demônios menos instruídos, mais instruídos, mas é só o que você tem, até que Deus realmente faça o homem ter um novo coração. Você já viu que a sua real necessidade é de um coração realmente novo, que ame a luz e odeie as trevas que você amava, que não seja dirigido pelas concupiscências do engano, porque senão você vai mentir, e você vai achar que vai poder enganar os outros, e você vai começar a enganar a si mesmo, e vai até acreditar que engana a Deus, explicando as suas ações. É isso que Ananias e Safira fizeram. Nós vimos o fim, mas esse é o fim de todas as pessoas que permanecerem não aceitando o diagnóstico e o poder infinito que custou a vida do Filho de Deus para nos dar uma vida que o honre. Nós precisamos de novos corações, e precisamos que esses corações sejam mantidos por Deus. E isso é o que o Evangelho faz. Jesus comprou ao preço da sua vida um coração que se alegra em Deus, que ama a luz. E assim, a partir da habitação do Espírito Santo, sem estar mais no maligno e sem ter um coração escravizado pelo pecado, o homem é mudado de um grau de glória, através, por exemplo, disso que nós fizemos hoje, de olharmos para quem Deus é e vermos quem nós somos à luz da sua palavra. Essa é a única psicologia que salvará a alma do homem no final da história. Vamos ficar de pé.